Nossa roda de conversa de hoje está sendo transmitida ao vivo também no Facebook da Facom, a página é Facom Bahia. E nessa tarde a gente tem o prazer de receber, então, no nosso projeto, o Em Casa com a Facom, a professora Regiane Miranda Nakagawa, professora Alexandre Rocha da Silva e o professor Tarcísio Cardoso, que é da Facom. Estamos aguardando também a entrada da professora Lucrécia Ferrara. É uma ação que a gente organizou ali na Facom, está sendo conduzida pelo Núcleo de Comunicação e Extensão, e é uma atividade que pretende aí ser aquele momento de união e de encontro da comunidade da Faculdade de Comunicação da UFBA. Vou passar a palavra para a professora Suzana Barbosa, que é a diretora da faculdade, para dar aí as boas-vindas aos nossos convidados e a todo mundo que está acompanhando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, boa tarde. É um prazer receber aqui os pesquisadores que fazem parte, que atuam junto ao grupo de pesquisa em semiótica, que está abrigado na Faculdade de Comunicação. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui, a professora Regiane Nakagawa, da UFRB, do PPG-Com da UFRB, o professor Alexandre da Silva, que é do PPG de Comunicação da Federal do Rio Grande do Sul, e conosco também aqui que vai fazer a mediação o professor Tarcísio Cardoso, professor da Facom, coordenador do colegiado de graduação em comunicação e lotado em nosso departamento de comunicação. Estamos hoje já há mais de um mês desse projeto Em Casa com a Facom, e é um prazer que vocês todas e todos que estão aqui acompanhando hoje essa roda de conversa façam parte desse projeto conosco também nesse momento, que é um momento bastante desafiador para todos nós em nosso país, e com esse projeto a gente busca aproximar ainda mais e estreitar essa relação com essa atividade de comunicação e extensão. Eu vou passar a palavra, vou ficar aqui também sem vídeo e escutando vocês todos, evidentemente, acompanhando essa roda de conversa. Muitíssimo obrigada, sejam bem-vindas. Espero que a professora Lucrécia D'Alessio consiga a conexão em algum momento conosco, que será um prazer tê-la, uma honra. Acima de tudo, segue então aí com vocês. Muito obrigada. Vamos começar então aqui a nossa roda de conversa semiótica e política. E aí os nossos mediadores vão ser Tarcísio e professora Regiane. Fiquem à vontade para iniciar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Ivanise. Obrigada, Suzana, pela oportunidade. E, antes de mais nada, dizer que essa é uma atividade promovida pelo Grupo de Pesquisa em Semiótica e Culturas da Comunicação. É um grupo de pesquisa que, na verdade, é sediado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele aqui na Bahia, ele funciona como uma extensão do grupo do Rio Grande do Sul. É um grupo na qual fazem parte eu e o professor Tarcísio. E, antes de mais nada, eu queria também cumprimentar o Tarcísio, meu companheiro aqui de mediação, agradecer imensamente o convite do Alexandre, que aceitou esse nosso convite. A gente já tem uma parceria de trabalho no GPESC, no Grupo de Pesquisa de Semiótica da Comunicação da Intercom, e a Lucrécia, que é professora emérita da PUC de São Paulo, ela está com problema, eu estou aqui em contato com ela, ela está com problema de conexão. Então, assim que ela resolver esse problema, ela entra e vem e vai dialogar com a gente. Então, Tarcísio. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a presença aqui do nosso querido professor Alexandre Rocha, da professora Regiane Miranda Nakagawa, que também está aqui sempre comigo, né, nessa parceria aqui com a acadêmica, né? E também agradecer aos professores que nos acompanham, que fazem parte do GPESC Bahia, professor Sadal, professora Lidiane, professora Camila, já vi que estão acompanhando a gente aqui também, e é um trabalho muito bacana esse trabalho do grupo de pesquisa em semiótica e culturas da comunicação, que tem a sede, como a professora Regiane já falou, no Rio Grande do Sul, né? E o Alexandre Rocha é nossa, digamos assim, fonte assim, de conexão nessa rede semiótica que vai crescendo aí pelo Nordeste, pelo Brasil todo, né?
Então, para mim é um privilégio também estar aqui e bacana ver que já temos mais de 50 participantes conectados aqui, ansiosos para discutir com a gente, e espero que a professora Lucrécia consiga rapidamente se conectar para a gente aproveitar melhor, da melhor maneira possível esse debate. Eu acho que o ideal seria passar um pouco a palavra agora para a Regiane e a gente tentar começar aqui com o Alexandre, né, que a gente quer tanto aproveitar a presença nesse momento. Então, Ale, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. E nesse momento a gente sabe que você está desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado no PPG em Comunicação e Semiótica na PUC São Paulo, justamente nessa interface de comunicação e política. Queria que de imediato, você dissesse um pouco como é que você entende essa relação, que ela não é muito clara, né? Normalmente não se vê muito a semiótica como um campo de estudo privilegiado para discutir questões políticas. Então, a gente gostaria que você começasse falando um pouco como é que você entende essas relações. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu agradeço muitíssimo a Facom, a Regiane e ao Tarcísio pelo convite para participar desse debate, desse papo, né? É um papo ao lado de grandes amigos e de amigos de longa data, né? Para mim, essa oportunidade, que espero que se concretize, de poder estar ao lado da professora Lucrécia, é maravilhoso. Ela é certamente uma inspiração para todos nós, né? O trabalho que ela realiza. Estou muito empolgado também em estar em contato com o grupo GPESC da Bahia, o GPESC Bar, como diz a Renata, né? Nem toda, eu diria, né? Nem toda essa dificuldade do isolamento social, da pandemia e do pandemônio nos impedem de estar vivos, né? Não somos nós, na minha opinião, que temos que resistir, são eles que precisam resistir a toda a inventividade, a toda a criação, que só pode vir de um espaço em que o comum seja a alegria da diversidade. E eu desejo para a gente, para todos nós, um bom papo hoje, e vou tentar conversar com a Regiane sobre a questão que ela me coloca. Talvez isso remonte aos meus primeiros encontros com as questões de semiótica, que se deram na época que eu entrei na faculdade, segundo semestre da faculdade de comunicação. Eu tive cadeira da semiologia na época, e eu passei a estudar os trabalhos de semiótica que tinham essa interface com política, especialmente com Roland Barthes. No Brasil, não há uma tradição forte da relação semiótica com política, mas na França, sim, né? Toda a discussão sobre semioclastia, trazida por Roland Barthes nos anos 70, mas desde as mitologias lá dos anos 50, essa preocupação se apresentou. Eu acho que tem algumas questões aí. A primeira questão é a gente definir o que a gente compreende por política, né? Em que esfera ela ocorre. Em geral, se trata da política com essa a administração dos conflitos, governos de maioria, etc. Mas não. Há uma dimensão na política, a dimensão estruturante. E essa dimensão estruturante, na minha opinião, deve ser pensada como uma política da semiose. E significa o quê? Significa pensar na maneira como um dado acontecimento, uma vez ocorrido, se traduz, é tratado, é trabalhado, desenvolvido, é desdobrado em diferentes ordens de agenciamentos, né? Os agenciamentos que são agenciamentos de expressão. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Olha só, estou tentando responder por mim. Gera um conjunto de agenciamentos, né? Agenciamentos de enunciação e agenciamentos de corpos. A passagem de um a outro me parece ser uma questão política fundamental. Ontem eu conversava com um orientando meu, semana passada, sobre um texto, que é um texto do Deleuze sobre maio de 68, né? Em que ele diz que maio de 68 foi um acontecimento, mas a esse acontecimento, né, o resultado desse acontecimento, o desdobramento desse acontecimento, não deu lugar, efetivamente, a políticas mais avançadas. Então, o acontecimento não necessariamente produz agenciamentos coletivos de enunciação e maquínicos do desejo capazes de dar consistência para a discussão política. Então, o debate sobre semiótica e política, para mim, está articulado com essa
com essa área, a área instituinte dos sentidos e a área que trabalha com agenciamentos. Um segundo ponto importante, que foi inspiração para pensar a semiótica e política, está ligado à frase célebre do Mayakovsky, de que não há revolução sem forma revolucionária, né? Essa ideia de que não há revolução sem forma revolucionária coloca na linha de frente a discussão propriamente semiótica. Então, eu parto dessas duas considerações, a que acrescentaria uma outra leitura, que é uma leitura do texto do Gilles Deleuze e Félix Guattari, em Platós, em que eles dizem que não haver que a linguagem é uma questão antes de política que de linguística. Está todo o agenciamento aí micropolítico que gera tanto as regras da linguística quanto suas realizações. Olha, queria pegar o gancho aqui agora e a partir de um conhecimento que eu já tenho uma trajetória não tão longa quanto a Regiane, mas em certo sentido conheço, né, a trajetória do professor Alexandre Rocha, principalmente de uns anos para cá, né, a partir dos contatos de amizade, de pesquisa, né, colaboração, com a proximidade que o professor Alexandre vem tendo com a semiótica de Charles Peirce. E essa proximidade me parece interessante, né, que, como você contextualizou agora, né, Alexandre, a semiótica pode ser pensada, né, na sua relação com a política, e com um autor como Peirce, que não pensou essa relação da semiótica com política, né? E daí eu fico, uma das curiosidades que eu tenho é justamente como que a sua pesquisa de pós-doutorado, né, complementando um pouco a pergunta da Regiane também, né, fazendo um desenvolvimento também mais para o lado da semiótica de Peirce, como que é possível pensar, né, a partir do referencial teórico, da filosofia, né, que Peirce concebe a semiótica como uma espécie de lógica da ciência, uma espécie, né, de lógica dos tipos de signo e dos tipos de raciocínio, de pensamento, né? Então, é uma filosofia da ciência, uma filosofia da mente, é uma lógica. E daí, como conciliar isso, né, no âmbito, talvez, mais próximo da metodêutica, né, que é onde aparecem mais as questões do pragmatismo peirciano. Então, como conciliar um pouco esse pensamento peirciano, né, que tem recheado nele um caráter lógico, científico e pragmático, com a política, né? Queria entender como que o seu pós-doutorado já avançou nesse tipo de questão. A ideia desse projeto de pós-doutorado, que é a relação de Peirce com a política, surgiu de uma conversa contigo e com a Lúcia no encontro do pragmatismo de 2018, se eu não me engano. Da Lúcia Santaella, né? Nesse momento, nós estávamos conversando com ela e surgiu a questão sobre se havia escritos de Peirce referente à política propriamente dita. Aqui ela respondeu que ele não escreveu sobre política em sentido estrito, mas que havia uma política no pensamento dele. Essa conversa e essa dica me fez retornar e tentar desenvolver essa questão, né? Há uma política latente, não manifesta no pensamento do Peirce, que não foi por ele trabalhada no sentido específico do que seja política. Daí eu desenvolvi o projeto considerando algumas questões. O primeiro problema está ligado à metafísica do Peirce, que me parece haver imediatamente uma questão política. Qual é o problema político que aparece ali? É o problema da transformação da diversidade em razoabilidade concreta do mundo. Quer dizer, a transformação do que é diverso num conjunto de regras, também elas mutáveis, né, capazes de organizar e parametrar o nosso pensamento. Ora, essa ideia é uma ideia muito rica e penso que uma ideia ainda potencialmente muito capaz de fazer a crítica do modo como atualmente a gente pensa a política de forma dicotômica, né? A gente tende a pensar a diversidade de um lado e a regra do outro, como se toda a regra fosse o oposto do diverso. E isso é uma perspectiva política,
né? Essa perspectiva dicotômica é uma perspectiva política. Em Peirce é diferente, né? Em Peirce, a perspectiva da diversidade, a diversidade, quando é introduzida na sua própria lógica, ela é introduzida para dizer que a criação, o diverso, o que desvia, são elementos instituintes de novas regras, portanto, de novos mundos capazes de construir uma outra razoabilidade concreta para o mundo. Então, essa continuidade, né, sinequista que há entre o caos, a criação, a inventividade e a produção de um mundo ordenado, nos coloca no centro do problema político, na minha opinião. Primeiro, continuidade como elemento fundamental. Segundo, não dicotomia entre o diverso e a regra. Terceiro, a compreensão de que tudo aquilo que é regra é mutável, né? A regra, num determinado instante, ela se transforma em outra coisa. E qual é o agenciador dessa transformação? O agenciador dessa transformação é justamente o acontecimento inusitado. Então, veja, no momento em que a gente está, discutir política nessa perspectiva é fundamental. Vejamos um exemplo de regras de comportamento, né? Se pegássemos a questão das mulheres, né? A história das mulheres tem sido uma história de opressão às mulheres. Se poderia contar assim. Eu preferiria contar de um outro jeito. Eu acho que é uma história de lutas na diversidade que produzem comportamentos habituados diferentes. Qual é a eficácia pragmática da luta das mulheres ao longo desse tempo? Onde é que a gente pode enxergá-las completamente, claramente? A gente pode enxergar no conjunto de regras que elas foram capazes de produzir. Há algum tempo atrás, né, os homens, as mulheres não eram nem cabeça da família, eram os homens que mandavam na família. Isso não é mais assim, mudou na regra. Mas não mudou na regra porque a regra quis mudar, mudou porque houve um agenciamento das mulheres exigindo essa transformação. Durante muito tempo, as mulheres apanhavam em silêncio, dentro de casa. Não significa que hoje não haja, mas já é diferente. E os homens estavam absolutamente calados, não diziam nada a respeito. Hoje, quando a gente vê um presidente da República e uma ministra dos Direitos Humanos dizendo que o lugar de mulher é dentro de casa e chancelando o conjunto de violências em relação às mulheres, a fala deles, na minha opinião, é uma fala que demonstra o quanto as mulheres avançaram. Porque o melhor do ponto de vista da regra e do hábito era o repouso. Era os homens continuarem oprimindo sem precisar mostrar sua própria cara para dizer agora é hora de bater. Eles tiveram que sair do armário, tiveram que dizer que é hora de bater para manter a sua constituição de poder. Mas essa fala deles, na minha opinião, indica uma maior fragilidade desse hábito cultural que organiza a relação entre homens e mulheres. Então, esse primeiro ponto me parece um ponto importante para pensar no nível da metafísica do Peirce, de que maneira as lutas que são diversas, muitas vezes não claramente identificáveis, que são da ordem da criação, que são da ordem de uma potencialidade, como são elas o motor da história que transforma depois o conjunto de regras que organiza os nossos comportamentos. Então, aí há uma tomada de posição, na minha opinião, política de Peirce no espaço de uma continuidade, contrário às dicotomias, e que mostra a relação imanente que há entre a produção de hábitos e a inventividade. O segundo aspecto que me parece importante para pensar política em Peirce é o aspecto do pragmatismo, né? O que é o significado de uma proposição no pragmatismo, senão o conjunto das consequências que essa proposição é capaz de produzir. Régis Debray, quando trabalhou lá com a midiologia dele, tem uma passagem que para mim marcava, mas eu não compreendia ela sistematicamente até articulá-lo com o pensamento pragmático de Peirce, embora ele não seja um pragmaticista. Ele dizia que, quando ele perguntava qual é o significado de Cristo, o significado de Cristo são todas as consequências
que Cristo foi capaz de produzir. Então, o significado de Cristo é o Malafaia. O significado de Cristo é o Papa Francisco. O significado de Cristo é Roma. O significado de Cristo é o conjunto de solidariedades que várias pessoas têm quando se reúnem para melhorar, né, a condição de vida das pessoas. Portanto, ele é tudo isso do ponto de vista pragmático. São as consequências, são os efeitos daquela figura que me parecem importantes. Ora, esse deslocamento de um pensamento centrado nas intenções de Cristo para os efeitos que ele efetivamente produziu, me parece absolutamente necessário para a gente pensar a política hoje. Se a questão de palavras em ciência, né? Eu acho que o problema da ciência, abordado do ponto de vista da semiótica, precisaria ser refeito. A gente ouve, às vezes me parece que o discurso que a gente faz em relação aos novos terraplanistas aí é um discurso, é uma ordem de argumentos de autoridade, quando a gente nega o que está acontecendo. Não que a Terra não seja efetivamente redonda, geóide, ela é, nós sabemos que ela não é plana. Não é essa a questão. Até o astronauta do governo sabe que ela não é plana, não é essa a questão. É que o que permitiu o acontecimento de alguém enunciar a ideia de que a Terra seja plana, que me parece ser o problema semiótico que se deve investigar. Qual foi o jogo de forças que produziu e que permitiu que essa ordem de discurso se afirmasse, uma ordem de discurso tal que gera consequências concretas? Essas pessoas estão no governo, estão gerando consequências concretas. Então, o problema não é a discussão sobre a forma da Terra, ela é ou ela não é plana. O problema semiótico, na minha opinião, não é dessa ordem de juízo. O problema semiótico, na minha opinião, é da ordem de compreender que linhas de força são essas, que estão de tal forma se estruturando, que produziram uma ordem de discurso que estabelece consequências práticas concretas. Me aproximo mais do James do que de Peirce nessa perspectiva, né? No entanto, porque para Peirce seria preciso, né, uma investigação científica rigorosamente metódica que nos levasse todos a chegar a uma conclusão semelhante. Era essa a esperança dele, né? Então, há uma diferença aí entre o pragmatismo de Peirce e de William James. No pragmatismo de Peirce, a gente tem um primado da ciência muito mais efetivo do que tínhamos, na minha opinião, com William James. No entanto, ainda que do ponto de vista da ciência, o problema do terraplanismo estaria posto em, bom, já sabemos que não é, isso está superado, eu acho que há consequências práticas aí, que do ponto de vista da política, que não é só uma ciência, né? A política não é só um procedimento científico, tal como pode se desenvolve. Eu acho que seria preciso investigar essa ideia de consequencialismo posto no pensamento dele. Esse é o segundo aspecto que me parece importante para a política. Se você quiser me interromper, me interrompe, senão eu vou falando dos aspectos aqui a outros, né? Nas ciências normativas, a questão política se coloca de outra maneira. Eu entendo, no espaço das ciências normativas, que o papel da semiótica é descrever de que maneira uma potencialidade estética se realiza num comportamento ético, né? Ela descreve as regras dessa passagem. E as regras dessas passagens nos levam a discussões que são complexas. Por exemplo, vivemos hoje... nós poderíamos dizer que há eficácia estética concreta em relação ao Renascimento, né? O pensamento renascentista, o modo como a gente organiza as coisas na nossa casa, o modo como a gente planeja as cidades, o modo como a gente se veste, o modo como a gente se vê, é fortemente organizado pelos agenciamentos estéticos renascentistas. Então, a gente vê o mundo como ainda
fortemente marcado pelo Renascimento. Então, a semiótica, ao traduzir os nossos comportamentos a partir da potencialidade estética do Renascimento, mostra que ordem de comportamento é essa que a gente tem. Imaginemos que o fundamento estético não fosse o Renascimento, mas fosse o cubismo ou o surrealismo. O que seriam das nossas mesas, das nossas bibliotecas atrás, do modo como a gente se enxerga. Portanto, a íntima relação dos processos de significação com esses agenciamentos estéticos que se transformam em comportamentos éticos também indiciam para mim do ponto de vista da semiótica peirciana, um problema político. Com esses três elementos que eu trago, me parece ter ficado mais claro na minha fala inicial o modo como eu compreendo a política, né? Ela opera nessa espécie de uma microfísica da semiose. A semiose já é uma microfísica, né? Então, assim, é redundante, mas eu chamei a atenção para isso para dizer que os elementos da diversidade, que esses elementos que constituem as potencialidades estéticas e que se transformam em comportamentos éticos, são observados pela semiótica do ponto de vista do conjunto de regramentos que ela é capaz de produzir. Em Peirce, fundamentalmente, eu trabalhei com esses três vetores. Tem lá Negri, mas a gente pode falar um pouquinho depois. Tá, obrigada, Lúcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra te receber para poder fazer essa discussão. A gente, por conta do tempo, a gente iniciou essa discussão já com o Alexandre, então eu vou te colocar a mesma questão inicial que eu coloquei para ele. Era uma questão comum a vocês dois, que é o tema mesmo dessa roda, né? A relação entre semiótica e política, porque nem sempre é muito clara essa relação e nem sempre a semiótica é vista como uma área de excelência para se discutir questões políticas. Então, a gente queria saber como é que você entende essa relação. Olha, eu até estranhei quando você me mandou o tema, eu até estranhei, porque na realidade semiótica e política não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, semiótica é configuração. Configuração. Fenomenicamente, a semiótica tem um grande elemento que é a visualidade. Um grande elemento perceptivo que é a visualidade. Então, ela em si nada tem. Se nós formos pegar exclusivamente pelo ângulo semiótico, ela não tem nada a ver com política. Entretanto, para Peirce, na semiótica peirciana, a semiótica não funciona sozinha. Ela funciona dentro do elenco das ciências normativas, ética, estética e semiótica. Então, o problema que nós encontramos da relação com a política é através da ética, não da semiótica. É através da ética. Quer dizer, o problema que nós estamos enfrentando hoje é um problema de ética. Quer dizer, o que há no nosso panorama político hoje é que a ética está em férias. A ética entrou em férias e não pretende sair tão cedo, pelo visto. Não pretende sair tão cedo. Quer dizer, veja que essa ética nada tem a ver, está longe da fronesis grega, por exemplo, onde o que contava era a possibilidade de encontrar no conjunto, no coletivo, a possibilidade do debate social de uma polis, de uma cidade. Então, procurava-se encontrar conjuntamente a possibilidade de debater os problemas da cidade. Hoje, nós não temos debate. Repararam que nós não temos debate? Nós temos um poder representativo, judiciário, executivo e legislativo que estão completamente divorciados e não se vê o debate político ou o debate ético-político, não se vê. Agora, essa ausência
é uma forma de fazer ver. Quer dizer, exatamente porque ele está ausente, é que nós percebemos que efetivamente não existe uma ética política. Então, aí, a visualidade semiótica, a dimensão fenomenológica da política não aparece. Não aparece. Nós temos, no máximo, um discurso de poder. Um discurso de poder que quer se perpetuar no poder, quer estar no poder. Veja um pouquinho, por que vou dar um golpe se eu já sou o presidente? Quer dizer, veja um pouquinho que ser presidente não é, ocupar um dos 3 poderes representativos. É um dos 3, não. Entende-se que o poder é aquele exclusivamente o executivo. Então, veja um pouco que nós temos uma política totalmente desfocada. Totalmente desfocada. E eu acho que não é a configuração semiótica que nos vai permitir entender esse problema. O que existe como possibilidade é nós percebermos qual é a relação que se estabelece entre ética e semiótica. E entre ética, semiótica e estética, entendendo estética como o admirável summum bonum. Não é? Quer dizer, aquilo que é não comunitariamente, mas coletivamente bom. Então, o que há é que nós temos uma política que está em férias com a ética. Quer dizer, a ética desapareceu. Tanto é que as pessoas têm um discurso tão fluido e tão frouxo que elas não se dão conta de que elas têm um discurso de poder. Quer dizer, então aí eu acho que a coisa é bastante complicada. E nós vemos esse discurso de uma maneira até mimeticamente se reproduzindo em várias áreas. Vai da política constituída até a política mais remota, das relações interpessoais e tal. Porque, veja, nas relações interpessoais, o que se estabelece é uma polarização. É a minha opinião, a sua opinião. E se debate para ver qual das 2 opiniões prevalece. Então, essa polarização das relações humanas, polarização tendo em vista um poder das ideias, fazer prevalecer determinado ângulo das ideias, faz com que nós não tenhamos condição ética de analisar a diferença. Eu não admito, por exemplo, que alguém tenha uma ideia diferente da minha. Então, essa necessidade hegemônica de ter um pensamento único pasteuriza todas as ideias, inibe todas as possibilidades de invenção e faz efetivamente que a própria academia se transformou num território polarizado. Você veja que nós temos 3 semióticas mais, eu diria, mais midiáticas, mais na ordem do dia. Não são as únicas 3, mas, enfim, são as 3 que estão por aí. E veja que o que há é, dentro da própria semiótica, uma polarização. Uma polarização que faz um serviço extremamente antissemiótico. Porque, em lugar de nós aliarmos forças para podermos ver mais, nós vemos cada vez menos, na medida em que nos restringimos a nossa ótica de análise. Então, veja, que essa ótica de análise eminentemente polarizada nos impede até de ver o que de semiótico pode existir na política. Nos impede até de analisar discursos. Quer dizer, nós não analisamos discursos, nós analisamos opiniões. Quer dizer, a opinião é X ou Y, mas nós não vemos mais o modo como essas opiniões se enunciam.
E algumas vezes o modo de enunciar é mais semiótico do que a própria opinião. Então, acho que por aí, eu acho que é um debate que nós precisamos travar. Quer dizer, diretamente, semiótica não tem nada a ver com política. Entretanto, pode ter tudo se for possível mudar a ótica da questão. Quer dizer, o eixo da questão está no problema ético, não está no problema semiótico. A semiótica como um método, a semiótica é um método de análise. Como um método, ela nos poderia ajudar a ver quais são os descompassos éticos dos discursos atuais. Isso ela poderia fazer. Mas nós, mais ou menos, estamos propensos a admitir que existe apenas discursos polarizados. Quer dizer, discursos diferentes pontos de vista, não são discursos polarizados. Entretanto, nós restringimos tudo à polarização de pontos de vista. Então, nesse sentido, é que eu acho que o grande problema político é ético, não é semiótico. A semiótica poderia, como método, poderia nos ajudar a ver. Mas como ela própria se polariza, então, o exercício que ela poderia desenvolver fica rompido. Então, eu acho que, na realidade, nós vivemos politicamente um problema ético. Quer dizer, não existe, nem nas nossas relações interpessoais, nem nas relações da política plenamente constituída, a possibilidade de uma fronesis, possibilidade de encontrar aquele ponto de vista que, sendo múltiplo e, portanto, sendo diferente, nos pode ajudar a viver bem. Quer dizer, essa é que é a questão. Nós temos dificuldade cada vez mais, no século XVII, o século XVIII, o século XIX, o século XX, nós fomos cada vez mais nos distanciando dessa possibilidade de enxergar como podemos construir o nosso próprio mundo. Quer dizer, nós admitimos que este mundo, com os seus valores, com os seus enunciados, já vem pronto e acabado, e nós nos adaptamos a eles. O que significa essa adaptação? Significa assumi-los, esses valores são assumidos como valores de crença. Não é adequado romper com esse valor de crença. Então, veja que o debate é cada vez mais interessante, cada vez mais necessário para que essas coisas possam ser analisadas em comum. Professora Lucrécia, queria primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu sou o professor Tarcísio e trabalho aqui no grupo de pesquisa em Semiótica e Culturas da Comunicação, o GPESC, com o Alexandre, com a Regiane, com o Sadal, que está também participando aqui no chat, com a professora Camila, Lidiane, enfim, e todas as redes de pesquisadores que assumem essa pluralidade, né, na constituição de saberes, né? E eu achei a fala da senhora muito provocativa, né? Semiótica não tem nada a ver com política, e ao mesmo tempo muito esclarecedora e muito direcionando e canalizando um pouco a discussão para essa dimensão ética e a dimensão da construção, né? Que eu acho que me parece ser uma palavra-chave que aparece aí no meio da discussão semiótica, mas que mais ainda na discussão política. Eu queria aproveitar esse gancho dessa questão de internalização da crença, né? Porque me parece que a gente, do ponto de vista semiótico, a crença é talvez até a essência, né, da questão semiótica, né? Ou seja, as questões de fixar crenças, as questões sobre os meios, né, pelos quais as crenças são constituídas, né, como semioses, enfim, como conexão, né, entre signos e, enfim,
Mas eu fico pensando que, do ponto de vista da crença, me pareceu que a sua provocação é muito rica, justamente na dimensão em que a gente acaba sendo pouco semiótico, no sentido de internalização da crença e não questionamento, né? Ou seja, essa ideia de não questionar e não poder corrigir, eu acho que é isso que o Percy fazia um convite, né, naquele texto, né, aquele texto tão clássico para a gente, em 1877, sobre a fixação das crenças. A gente trabalhou recentemente aqui no Grupo da Bahia, esse texto, que ele fala justamente sobre dúvida e crença, e como sair da dúvida para a crença, né? E daí, ele, claro, naquele texto é um texto sobre os métodos, né? Então, a semiótica como método, essencialmente, né, é um dos 4 métodos definidos por aquele texto, que tem um viés um pouco já cientificista, né? Assim, cientificista não, desculpa, acho que me expressei mal, mas que tem uma ênfase em um dos métodos, né? Que é o método da ciência e não da tenacidade, nem da autoridade e nem do a priori. E aí eu fico me perguntando, seria então essa internalização automática da crença uma espécie de saída da perspectiva dessa possibilidade de autocorreção, de um método que consiga testar, né, e, portanto, errar, né, essa ideia da erraticidade, do falibilismo, essa ideia que o Alexandre até desenvolveu um pouquinho quando ele falava da dimensão da metafísica e da política em Percy, que ele vê também uma relação por esse viés da metafísica, que me parece que é a questão da diversidade, da pluralidade, da erraticidade, da inventividade, né? E, portanto, também de poder falhar, né? E essa ideia do falibilismo, então, como uma espécie de autocorreção da crença num processo, né, no tempo, né? E aí eu fico pensando, se a gente não assumir esse caráter, né, me pareceu a sua provocação ia mais nessa linha. Então, a gente estaria assumindo um outro tipo de fixar crença, não semiótico, né? Nesse sentido. Olha, eu diria que não é nem que nós nos adaptamos à crença, nós naturalizamos a crença. E ao naturalizar a crença, a gente não se dá conta de que estamos vivendo num universo de crenças. Porque você veja um pouquinho, que esse universo de crenças, ao qual que nós estamos perfeitamente acomodados, porque nós naturalizamos a crença, o que acontece é que, na realidade, se acredita naquilo que nós temos vontade de acreditar, nós temos necessidade de acreditar. Agora, essa perspectiva de crença não é a perspectiva persiana. Essa é a perspectiva de James, de William James, não da perspectiva persiana. Porque a perspectiva persiana, veja, o método de tenacidade, autoridade e a priori são métodos de natureza dogmática. A crença se postula como um dogma, dos quais não é possível duvidar. Não é possível duvidar. Tem o método da ciência. Só que o método científico, na realidade, incorpora os outros métodos. Veja que a própria ciência tem muita dificuldade de trabalhar dedutivamente. Quer dizer, é normal a ciência trabalhar dedutivamente. Quando faz um pouco mais, ela trabalha indutivamente e confunde indução com descrição do fenômeno. Então, realmente, nem o método científico nesse esquema de naturalização da crença, nem o método científico consegue um lugar melhor. Quer dizer, porque a própria academia se acomodou nisso. Se acomodou, veja a quantidade de investigação que nós temos, que é exclusivamente estudo de caso. Ou seja, descrição de casos. Ora, a descrição de casos, você poderia dizer, mas Lucrécia, a descrição não é semiótica? É uma parte do método semiótico, é um elemento e não é nem dos mais importantes. Quer dizer, porque se você descrever um fenômeno sem ter sobre aquele fenômeno levantado uma questão, uma dúvida, a descrição vai morrer na praia, quer dizer, a descrição morre nela mesma.
E o problema é que, frequentemente, a academia aceita só a descrição e assume que está bem assim, que é adequado trabalhar com estudo de caso e confundindo trabalhar com estudo de caso com experimentação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós estamos num impasse, porque, efetivamente, aquela questão de se acreditar, porque é necessário crer, eu tenho vontade de acreditar, eu acredito naquilo que eu quero acreditar, isso dá margem para todas as fake news e dá margem para todos esses discursos. Que a fake news é essa, quer dizer, você acredita na opinião falsa porque você quer acreditar naquela opinião. Porque se você estivesse mais ou menos ligado, você poderia perceber imediatamente, isso é falso. Então, acho que nos falta um pouco dessa tensão ética. Essa tensão ética é uma tensão inventiva, capaz mais de enxergar do que de ver. Quer dizer, porque só ver não é suficiente, é necessário enxergar, é necessário ir além. E isso é o que nos possibilitaria verificar de que modo a semiótica nos permite entender a ética e vice-versa. Quer dizer, então, veja um pouquinho, fala-se em semiótica, disse, você faz semiótica? Eu faço semiótica. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer isso exatamente. Vejam só um pouquinho que na trilogia das ciências normativas de Peirce, fala-se em semiótica, mas dificilmente se fala em ética e estética. Fala-se em semiótica. Os próprios semioticistas de linha peirciana falam em semiótica, não falam em ética e estética. Então, acho que esse é um problema grave que nos leva a naturalizar a semiótica, assim como nós naturalizamos a crença e os hábitos que dela decorrem. De tal modo que nós naturalizamos, nós nem percebemos que determinados hábitos são hábitos decorrentes de crenças mais ou menos impostas por um poder. Vamos admitir que crença significa uma estrutura de poder. Crença e hábito significa exercício de estruturas de poder. E, veja, assumir o mundo como se o mundo fosse homogêneo. Se tivéssemos apenas um discurso, apenas um enunciado, absolutamente monolíngue. Então, veja um pouquinho, nós todos estudamos Bakhtin. Mas estudamos Bakhtin lá, no seu volume, no seu texto, no modo como Bakhtin coloca as coisas. Agora, como nós enxergamos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aí vai um largo caminho, né? A gente recebeu já uma primeira questão, que eu vou colocar para o Alexandre. Alexandre, você afirmou que nem todos os agenciamentos coletivos de enunciação são capazes de mobilizar a política. Gostaria de que elaborasse sobre isso. A pergunta é, que tipos de qualidades são importantes na criação ou no agenciamento de formas revolucionárias na esfera política? Vou fazer uma pequena digressão para chegar um comentário em relação ao professor Lucrécia havia dito. Eu acho que, quando ela falava que a gente estuda semiótica, muitas vezes esquecendo da ética e da estética, eu também acho. Parece que o desafio para um pensamento semiótico a respeito da política, desde a perspectiva, pelo menos, de Peirce, é educar o nosso pensamento para que ele funcione triadicamente. Para ele funcionar triadicamente, ele funcionaria perspectivamente, quer dizer, nas ciências normativas, a relação entre estética, ética e semiótica, elas são indissociáveis. Para mim é um problema quando a gente dissocia essas três tríades. E diz, falarei de estética, ou falarei de ética, ou falarei de semiótica, dada
articulação logicamente triádica entre esses três elementos. Me parece também, né, que até cheguei a escrever aqui, que talvez brincando com o texto do Porte, como tornar claras as nossas ideias, talvez a gente devesse escrever algo sobre como ser capaz de ouvir a clareza do argumento do outro. Né? A gente está numa fase, como dizia ali a Lucrécia, de quase impossibilidade de ouvir o outro. Quando eu falo da impossibilidade de ouvir o outro, e daí com isso já vou articulando com a pergunta que foi feita, quando falo da impossibilidade de ouvir o outro, eu prefiro olhar mais para nós do que para eles. Quando eu digo assim, mais para nós do que para eles, conseguir ouvi-los, né, é ouvir as vozes que estruturaram o discurso que hoje eles fazem. Que hoje esse grupo fundamentalista no Brasil produz um discurso que, do ponto de vista da semiótica, e daí talvez nisso eu me afaste um pouco do início da fala da professora Lucrécia, porque se semiótica é configuração, é preciso discutir que configurações de discursos são essas que permitem hoje que emerja um discurso como esse do Bolsonaro. Ele não emerge em Brasília, ele emerge em Brasília, em São Paulo, no interior do país, no litoral, em todos os cantos. Quer dizer, é uma outra ordem de estruturalidade que está ali posta. Daí que, na minha opinião, a emergência de uma secundidade, ela tem relevância semiótica na medida em que ela entra em contato, em que ela se desdobra em semiose. A emergência em si diz muito pouca coisa. Então, esse algo que acontece, né, Tarcísio, ele acontece e ele produz, daí sim, um agenciamento que se desdobra na semiose. Então, me parece que, em relação a esses discursos fundamentalistas, nós teríamos, ele é um discurso de um outro que chega até nós. Mas toda vez que a maior parte das coisas que eu leio a respeito deles é da ordem de um argumento dogmático a respeito do que eles estão dizendo. Então, acho que se formos efetivamente cientistas semióticos, nós teríamos que desmontar o dogma que nos obriga a lê-los da maneira como a gente está lendo. Eles são fundamentalistas e acabou a conversa. Não, eu acho que tem muita coisa acontecendo. O que a semiótica pode fazer, respondendo à questão, né? O que a semiótica pode fazer em relação a isso? Eu acho que é observar, como a disciplina de configuração que ela é observar os traços que estão por aí presentes. Por exemplo, nós poderíamos dizer que nos anos 70, durante a ditadura, havia movimentos dispersos acontecendo de combate à ditadura, o sindicalismo crescente, a discussão a respeito das classes operárias que acontecia na Universidade de São Paulo, a Igreja Progressista do Brasil. Ora, um conjunto de traços estavam já estavam se apresentando à sociedade, né, em busca de uma determinada configuração, de um determinado agenciamento. Esse agenciamento, quando encontrou um corpo, né, encontrou o corpo do Lula, por exemplo. Né? O Lula é um resultado ele é o efeito de um conjunto de agenciamentos que não são ele próprio, quer dizer, que são ele sob determinado aspecto, um aspecto molecular, né, mas que não o configuram como um indivíduo. Se isso aconteceu nos anos 70, já era possível observar, dos anos 2000 para cá, outra configuração em figuras. Por exemplo, quem é que estava cuidando das pessoas quando os partidos de esquerda se transformaram em Estado? Quem estava cuidando das pessoas que estavam envolvidas com drogas, das pessoas que não tinham o que comer, dos que estavam no presídio? Eram essas igrejas que a gente chama de as igrejas evangélicas mais radicais. Eles estavam lá. Evidentemente que isso daria lugar, né, do ponto de vista dos agenciamentos, a um determinado corpo que tem a cara mesmo do Bolsonaro. Então, não fosse esse corpo, teria sido outro corpo parecido com o do Bolsonaro a emergir desse conjunto de coisas. Então, na questão, para mim, do agenciamento, né, é preciso observar de que maneira a gente trabalha
a configuração e o desdobramento dos acontecimentos na esfera dos agenciamentos de enunciação e dos agenciamentos de corpos, e observando como isso está se tratando, como isso está acontecendo, como isso às vezes parece não ter nenhuma importância e de repente emerge. A semiótica, por trabalhar com configurações, por trabalhar com a semiótica, por trabalhar com os tipos de signo, a discussão dos tipos de signo para a gente, tem sentido na medida em que mostra uma transformação. Né? Uma transformação de um signo noutro, numa cadeia semiótica. Ora, essas configurações são também agenciamentos. Mas a pergunta que foi feita, talvez estivesse se referindo, se eu lembro bem, porque eu estava falando de um texto do Deleuze, né, que falava de maio de 68. Né, quando ele fala de maio de 68 para dizer que houve um acontecimento. E esse acontecimento, ele pode produzir uma bifurcação histórica. Para mim, como 2013, né? Acho que o Lucrécia vai ter uma certa divergência sobre isso, vai ser legal a gente poder conversar. Aqui a gente não conseguiu desenvolver isso no outro fórum, na aula dela que a gente está. Mas, para mim, 2013 tem uma dimensão acontecimental. E tem desdobramentos aí. Os desdobramentos são da ordem dos agenciamentos. Aconteceu alguma coisa que potencialmente poderia gerar transformações grandes do ponto de vista do que a gente entende como espaço público, do ponto de vista do que a gente entende como relação, do ponto de vista do que a gente entende como diversidade, do ponto de vista de como a gente incorpora o anônimo. Porque o anônimo, eu acho que é um desafio para a semiótica. Para a semiótica, não propriamente, é um interesse da semiótica, do tipo, o anônimo corresponde a uma potencialidade de vir a ser alguma coisa. Então, 2017 trazia essa potência do anônimo como potencial configuração que... Agora foi a Natália. Olha, muitas vozes. Então, o anônimo... posso falar? Já tá? Não? Tarcísio? Pode falar sim. Eu acho que o pessoal não quer ouvir o pessoal de semiótica falar sobre política, então estão tentando alguns engraçadinhos invadir aí, porque não estão achando pertinente, digamos assim, que a gente fale. Mas eu acho que é por isso que a gente tem que continuar. Sim. Então, onde é que eu estava? Estava no... Os agenciamentos. Os agenciamentos. Então, os agenciamentos que se configuraram, eu acho que o agenciamento ele é, ao mesmo tempo, uma força repressiva em relação ao acontecimento, que doma o acontecimento como regra, como potencialidade de regra que ele estatui, mas também capaz de desdobrá-lo como possibilidade de criação. 2013 tem uma dimensão acontecimental. Os contrapoderes se organizaram no sentido de irem estratificando esse acontecimento. Eu lembro... As primeiras coisas que se falava de 2013 era o desespero diante do anônimo, né? De uma força que ali emergia e que a gente teria que dar lugar, quer dizer, teria que dar corpo, teria que agenciar. E os meios de comunicação foram agenciando, né? Primeiro transformando ao grupo dos bonzinhos, que não fazem bagunça, e depois ao grupo dos bagunceiros, né? Bagunça é uma palavra interessante agora. Então, eles foram estratificando isso e produzindo agenciamentos bastante conservadores. E esses agenciamentos conservadores acabaram, do ponto de vista diacrônico, se perpetuando, parecido com o que aconteceu na França em relação a 68. Veio De Gaulle. Né? Agora, isso não há determinação aí. Para mim, o desafio semiótico é pensar na potencialidade acontecimental, tanto de 2013, como foi lá para o Deleuze em 1968, e o tipo de desdobramento que a esquerda no poder deveria ter sido capaz de fazer. Ela teria ter sido capaz de pensar essa potencialidade numa outra ordem de estruturação. E daí ela também não foi. Né? Deleuze lá em 68 diz assim, a esquerda e a direita não conseguiram ser dignas do acontecimento havido em 68. Acho que no Brasil aconteceu algo parecido. Então, agenciar também é um ato de criação derivado de um acontecimento. Acho que nessa direção. Mas, Alexandre, veja, posso? Claro, vamos lá. Melhor. Alexandre, veja um pouco essa questão dos agenciamentos, né? Entretanto, o agenciamento
ele é uma potência, ele é uma potência discursiva. Agora, essa potência se faz semioticamente visível, ela se configura semioticamente, se você for capaz de perceber no agenciamento a voz discordante. Se você for capaz de perceber o elemento que você chamou de anônimo, enfim, o elemento discordante, o elemento que está fora da jogada. Esse elemento que está fora da jogada, se ele significa realmente, a única potência ética do agenciamento é o elemento fora do lugar. Quer dizer, aquele elemento que te permite apanhar, fisgar esse elemento e ir atrás dele e verificar que resultados discursivos você tem a partir dele. Quer dizer, não é pegar o agenciamento por ele próprio, porque o agenciamento pode ser de natureza dogmática. Em geral, os agenciamentos são de natureza dogmática. Entretanto, algumas vezes, na estrutura de um agenciamento dogmático, você pode pegar um elemento completamente discordante, completamente descompassado. E se você trabalhar esse elemento descompassado, certamente você vai chegar a algum outro resultado que não aquele dogmático. Não quero dizer que seja esse outro a que você vai chegar, seja melhor ou pior, mas é um outro. É um outro. Percebe? Nós temos dificuldade de trabalhar com o outro. De tal maneira, nós estamos habituados a um agenciamento dogmático. Veja um pouquinho, em 2013, era o negócio do valor dos passes. Rapidamente, isso se transformou e, de repente, ir para Paulista fazer uma passeata virou um programa. Era entretenimento, virou um programa. Eu presenciei cenas como essa. Ah, não, você vai, eu também vou. Porque era um programa, era fazer parte do grupo. Então, ninguém tinha muita clareza do que significava politicamente ir para Paulista em 2013. Então, veja, se o legislativo dizia precisamos ouvir a voz das ruas, esse precisamos ouvir a voz das ruas, que o legislativo pronunciou tantas vezes em 2013, o que significava? Essa voz das ruas poderia ser uma promessa de mudança no status quo, mas também poderia ser uma ameaça. Quer dizer, na voz das ruas, no agenciamento Voz das Ruas, as duas coisas estavam presentes. Era uma ameaça e uma promessa. Poderia ser que alguma coisa mudasse, mas também isso pode ser uma ameaça para nós que somos do legislativo. Percebe? Então, eu acho que o agenciamento ele não é propriamente um acontecimento. Em si próprio, ele não é um acontecimento. Ele é um agenciamento. Ele precisa ser acontecimentalizado, ou seja, é necessário perceber qual é a diferença dos agenciamentos, qual é a voz discordante dos agenciamentos, a fim de que, se nós acontecimentalizarmos essa voz dissonante, ela poderá nos levar a perceber, dentro de um discurso dogmático, outras raízes. Quer dizer, veja um pouco, eu acabei de dizer agora, nós estamos naturalizando as crenças e os hábitos. Estamos naturalizando, também naturalizamos os agenciamentos. Salvo se, semioticamente, tivermos condição de estar atentos para verificar que outras vozes estão subjacentes. Quais são os descompassos de vozes que poderão nos levar a perceber outra coisa? Quer dizer, não existe um modelo para produzir agenciamentos revolucionários. Não existe isso. Não existe isso. Veja um pouquinho que a Segunda Grande Guerra tinha agenciamentos revolucionários. E no que deu. Né? Então, veja um pouquinho. Os agenciamentos, em geral, são de natureza dogmática. Porém, não há agenciamento que, dentro do seu dogmatismo, não tenha frestas, ranhuras. E perceber essas frestas, isso é um trabalho semiótico. Perceber essas frestas no discurso, na natureza do discurso.
até no modo como se organizam as espacialidades urbanas. As espacialidades urbanas são mestres nisso. Veja, precisamos criar uma cidade ordenada, uma cidade que não pode ser dominada pelo tráfego, o congestionamento de trânsito. Tá bom, mas atrás desse agenciamento tem toda uma palavra de ordem, assim, fique cada um no seu lugar, fique cada um no seu pedaço. Quer dizer, se cada um ficar no seu pedaço, a cidade se equaciona dentro das suas divisões, que são sempre divisões de classe econômico-financeira, e aí ela funciona de modo ordenado. Mas veja, é um agenciamento que encobre uma voz de poder para fazer da cidade um objeto ordenado. De fato, ele tem... Posso? Claro. Ele tem essa, na minha opinião, ele tem essa dimensão dupla. Ele é algo que contém, no sentido de que estrutura, e ele é por ele que essas inovações e essas prestas também ganham corpo, né? E o que eu acho é que os agenciamentos, quando eles se institucionalizam, é na diacronia das institucionalizações dos agenciamentos que a gente pode perceber esse diferencial que estava contido no agenciamento. Se a gente pega a relação, por exemplo, de um agenciamento de corpos que o Foucault lá desenvolve, a gente pegar o corpo do louco e o corpo da fogueira, o corpo do louco e o corpo do psiquiatra com seus remédios, o corpo do louco e o corpo do divã, né, do Freud, a gente consegue perceber numa determinada diacronia, as transformações. Essas transformações não se dão de forma autogerada pelo agenciamento. Elas se dão porque há no agenciamento uma dimensão acontecimental, né, que são essas frestas, eu acho que tu falavas, né? Cuja expressividade, né, aparece nessas transformações das formas gerais que a gente reconhece. Então, na minha opinião, o estudo semiótico político passa por isso, pela observação das transformações das formas agenciadas e institucionalizadas que dão a ver o espaço, que dão a ver a presença acontecimental dessas frestas, desses desvios que tu falavas ali, que integram o acontecimento. A potência desse desvio transforma a forma, né? Mas a gente só vê isso num tempo, numa diacronia de formas. Só é possível ver isso numa diacronia de formas. Então, veja um pouquinho, nessa diacronia, a gente precisa perceber os agenciamentos de formas e os rastros desse agenciamento, para nós percebermos até que, se nós acontecimentalizarmos um agenciamento, é possível que a gente veja os rastros desses agenciamentos em outros discursos. Quer dizer, porque essas acontecimentalizações, elas são acontecimentos, não são eventos, exatamente porque elas deixam rastros. Elas não têm marcas, mas elas deixam rastros. Ou seja, existe uma continuidade desses rastros, uma continuidade diacrônica nesses rastros. Agora, essa é uma operação semiótica. Essa é uma operação semiótica. Só que, evidentemente, nós precisamos perceber que essa operação semiótica só se faz com atenção, não se faz com classificação semiótica. Eu acho que nesse sentido que eu diria que a semiótica, eu concordaria com a ideia que ela é antes política, uma questão de política que só de linguagem. Porque ao observar essas transformações, ela está nos dando a ver as diferentes configurações e as operações que produziram essas configurações. E essa operação, ela é, do meu ponto de vista, fundamentalmente política, né? Talvez não seja institucionalizado, o pensamento sobre isso não seja institucionalizado como política, mas a operação, ela é fundamentalmente política, na minha opinião. Posso aproveitar que
para ler uma pergunta que chegou agora aqui no chat. Aliás, o pessoal pode perguntar, viu, gente? A gente está aqui recebendo perguntas. Li através de Barthes que a língua, a instituição da língua, é sempre fascista. Que tive um estranhamento na época ao lê-lo, mas pensando na língua como símbolo nacional, isso ficou mais claro. A minha pergunta é: o estabelecimento de um símbolo pode ser visto como uma manifestação política, pois uma manifestação de poder? Se sim, como isso acontece? Não, a língua é uma manifestação fascista. Veja um pouquinho. Você articula um discurso exclusivamente tentando convencer. Quer dizer, o que é uma argumentação discursiva? Você pretende convencer. Você quer convencer. Então, ela é fascista. Ela é de uma estrutura de poder. Ela é de uma estrutura de poder. Só que ela, como ela é diacrônica, ela tem a manutenção desses rastros que a fraturam constantemente. A dimensão diacrônica dessas fraturas permite fazer com que semioticamente a gente preste atenção a elas e consiga levantar esses rastros de fraturas. Agora, isso é uma operação semiótica, mas evidentemente é uma operação semiótica eticamente inspirada. Ética e esteticamente inspirada. Por isso que a semiótica sozinha tem a ver na hora em que, triadicamente, a semiótica se compõe com a ética e a estética. Essa passagem do Barthes, eu acho ela muito interessante, mas faltou falar sobre as páginas, os parágrafos seguintes, né? Que ele diz que ela é fascista, mas se a gente mudar uma vírgula de lugar, talvez façamos uma revolução, né? Quer dizer, no interior do próprio mecanismo da língua que Barthes reconhecia tanto a ação fascista de a língua nos fazer falar, quanto a possibilidade de uma transformação de estrutura que faria emergir um outro homem, outros sujeitos, outras relações, outros modos de percepção. Né? E o símbolo também é uma questão, né? Se o problema da forma como está colocado ali é pensar que o símbolo ele é estanque, né? Embora o símbolo tenha uma estabilidade bastante grande, porque, enfim, se não houvesse estabilidade, ele não funcionaria como tal, o símbolo se transforma, né? E ele se transforma por essas micro-relações que acontecem numa própria política da língua, né? no próprio desenvolvimento dessa língua. Quando Percival diz que a diversidade devém hábito, regra, é a diversidade também que muda esse hábito e essa regra. A gente pode fazer uma diacronia das transformações dos nossos hábitos e observar de que maneira esses agenciamentos micropolíticos agiram intensivamente, né? Se antes, se Marx dizia que o motor da história era a luta de classes, mas poderia dizer que ela pode assumir múltiplas formas. Essa ação micropolítica, inventiva, potencial da multidão é o efetivo agente. De forma que, por pior que seja esse tempo que a gente está vivendo hoje, me parece que o recrudescimento ele é reativo. O Brasil, nos últimos 20 anos, correu bastante. As ações micropolíticas se desenvolveram. Em relação às políticas das minorias, dos indígenas, da terra, foram insuficientes, mas elas se transformaram muito. Se a gente pensar que em 1970 não se podia se divorciar, e de 70 para cá as coisas se transformaram completamente, é evidente que as forças simbólicas de poder, dos hábitos, elas reagem. E elas reagem tão mais truculentamente quanto mais fortes são os movimentos que subjazem a ela e que as forçam a se transformar. Então, o fato de hoje a gente ter um regime descaradamente autoritário, ele é muito mais evidência das potências de transformação que a sociedade sofreu nos últimos anos, e isso é uma reação,
do que uma perpetuação, uma naturalização do autoritarismo. O que não significa dizer que esse autoritarismo não nos leve a coisas ainda piores, né? Não tem direção clara nesse movimento. As forças de repressão, elas também são muito efetivas. Mas a minha leitura otimista, se dá para ter algum, desse período todo, é que quanto mais autoritários eles são, isso é a evidência de tão mais fraco eles são. Fossem fortes, eles mandavam sem dizer. Todo forte, né, manda sem dizer. Quem diz é porque já está bastante enfraquecido. É um sintoma do seu próprio, do enfraquecimento da sua própria condição de si. Olha, eu acho que nesse sentido, a realidade que nós vivemos em 64 é completamente diferente da que estamos vivendo hoje. Naquela altura, nós tínhamos uma clara polarização direita e esquerda. Hoje, eu não sei se temos, não temos mais. Não temos mais. Nós temos a coisa um pouco desfiada, um pouco descosida, e a gente vai tomando decisões no fluxo dos acontecimentos. A gente vai tomando posições e decisões e falas e discursos no fluxo dos acontecimentos. Em 64, nós tínhamos claramente uma polarização esquerda-direita. Hoje não temos mais. Então, eu acho que, efetivamente, a coisa é muitíssimo mais complicada, muito mais difícil de entender essa semiose, muito mais difícil até de apreender essa semiose do que era em 64. Nós estamos vivendo hoje um momento mais perigoso do que em 64. Porque isso exige de nós uma atenção e uma potência de ação muito bem adestrada. Muito bem adestrada. Veja, naquela altura, quase que nós obedecíamos palavras de ordem. Hoje não existe mais isso. Não existe mais palavras de ordem. Você veja que é a questão do agenciamento. Por que nós não temos agenciamentos hoje? Porque os discursos são fluidos. São fluidos. Eles se desconectam, eles se dispersam na realidade. Então, é muito mais difícil, semioticamente, é muito mais difícil trabalhar com essa configuração atual do que foi em 64. Isso exige de nós uma atenção semiótica muito ativa, muito ativa. E veja, são discursos que nos envolvem todos os dias. É ligar, é conectar o computador e pronto. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Agora, acho que essa tensão semiótica não está tão desperta assim. Ela está viva nos pequenos grupos. Olha, somos 4, 5 pessoas aqui. Nos pequenos grupos, nas pequenas conversas, nos bate-papos mais ou menos não comprometidos. Agora, não sei se num compromisso cotidiano, efetivamente, nós temos uma ação tão agenciada assim. E não há modelo para isso. Não há modelo para isso. Isso tem que ser decidido a par e passo, à medida em que surgem as questões. Talvez isso que tu está dizendo, se precisasse considerar o fato de que as forças que organizavam institucionalmente a esquerda no Brasil, que organizam institucionalmente a esquerda hoje no Brasil, elas passaram, e não há juízo de valor aqui, mas elas passaram a exercer uma função conservadora das estruturas à medida que tiveram praticamente 20 anos no poder. Né? E daí, qual é a desconexão? A desconexão é com esse motor da história que ou era a luta de classes lá no Marx, ou essa ação da multidão, ou essa atenção aos movimentos de diferenciação e de criação.
né? Quando no mesmo corpo eu conversei na época do pré-golpe na URGS aqui, e eu achava que havia duas faces da Dilma, né? Uma face da Dilma responsável pela coesão simbólica das instituições que ela representava, e uma outra face da antiga guerrilheira que queria a transformação profunda dessas instituições. Então, era uma mesma mulher que precisava manter e transformar. Quer dizer, ela estava numa situação dramática ali. O lugar estrutural em que ela foi colocada como presidenta, nas condições em que ela foi colocada como presidenta, e o lugar que o desejo dela, o lugar em que o desejo dela esteve durante muito tempo, para mim é uma expressão muito clara desse drama. Hoje, o golpe de 16, diferente do de 64, tinha na institucionalidade partidos que, reconhecidamente como sendo de esquerda, mas ser de esquerda talvez exigisse uma reconexão com esses movimentos, que eu não sei, que a esquerda, bom, naquele momento se mostrou incapaz de resolver. Porque, na minha opinião, o Brasil, na sua estruturalidade, o que ele teve no poder com o Lula foi uma espécie de sindicalismo, não necessariamente de esquerda, né? De um grande negociador que sempre acreditou na possibilidade de composição. Só que o desenvolvimento foi tal, as exigências de transformação do espaço público foram tais, em um determinado momento, que eles teriam que dizer de que lado estavam. Ou do lado dessa transformação agenciada de multidão radical, ou do lado de uma composição que já não era mais possível. E eu acho que as forças do capital perceberam isso muito claramente, que haveria uma radicalização em direção a uma transformação estrutural mais efetiva, que os governos de esquerda no Brasil não fizeram, ou a retirada desse grupo do poder e o retorno vitorioso das forças do capital, que é o que está aparecendo, que é o que pareceu se constituir. Acho que não se constitui por muito tempo, porque eles não vão durar, essa história vai passar, né? Mas, de qualquer maneira, no momento, sincronicamente, naquele momento, o drama, na minha opinião, era esse. Eram as duas faces da Dilma, a presidenta institucionalizada e a mulher que queria outra coisa. Nessa tensão entre o acontecimento e os agenciamentos que deles devêm e que também o produzem, né? Quer dizer, então, veja, eu acho que semioticamente, mas não há mais espaço para um agenciamento em torno de uma figura. Que o Lula foi uma figura semiótica. Foi uma figura semiótica. E veja um pouquinho, os significados que aquela figura poderia sugerir, eles foram se esfacelando no tempo. Foram se esfacelando no tempo porque os agenciamentos de base eram outros. Não havia, chegou um momento que não havia mais correspondência. Quer dizer, o Lula quase que acabou ficando um significante vazio. Porque ele já não tinha mais possibilidade de significar coisa nenhuma. Entende? Aí é que está. Quer dizer, ninguém faz sozinho uma mudança estrutural. Ninguém faz, não é a figura de um líder que faz uma mudança estrutural. Você precisa ter toda uma atenção, todo um discurso de base, de um conjunto de vozes capazes de postular um discurso diferente daquele que se coloca dogmaticamente. Quer dizer, e não é fácil isso. Não é fácil e talvez não seja nem desejável, porque senão esse outro discurso diferente também se transforma num discurso dogmático. Sabe que isso já estava presente, na minha opinião, desde a eleição de 2003. 2002 a eleição, né? 2003 ele assume. Quando ele vence a eleição, não, no último comício que ele faz, tem uma imagem que eu trabalhei com ela um tempo que é primorosa. Aparecia um Lula pela primeira vez em cima de um palanque, muitas pessoas com o punho fechado,
com terno Armani e com uma lágrima no olho. Essa imagem era a própria imagem da composição de todos os elementos, né? Se eu sou burguês, eu tenho um presidente com terno Armani. Se eu sou do povo, tenho a população apoiando. Se eu sou revolucionário, eu tenho a mão fechada. Se eu sou sensível, eu tenho uma lágrima no olho. Quer dizer, ele conseguiu produzir, num determinado momento histórico, uma imagem simbólica tal que era absolutamente impossível ser contra ele. Havia nele tudo o que se poderia querer, né? Então, a construção de uma figura assim não é uma figura revolucionária. Então, um significante vazio. É isso aí, é isso aí. Gente, temos mais uma pergunta aqui. Ai, Regiane, desculpa, pode fazer. Uma pergunta do Arlício, não é isso? Arlício. Ele está perguntando aqui o que os palestrantes acham sobre a famigerada ressignificação dos símbolos, né? Aí eu acho que se refere aí à apropriação e aí de bandeiras, hinos, cores nacionais, e complementa, né? Há pouco houve um movimento no Twitter para que os opositores governamentais usassem a bandeira nacional nos perfis para mostrarem ao governo que aquilo também os pertencia. Ou seja, essa ideia da apropriação do signo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, e também falando que a gente já passou da 1h30 aqui, mas eu acho que o debate dá para continuar mais um pouquinho, assim. Vamos lá. Mas você acha que há realmente uma ressignificação dos símbolos? Você acha que realmente há uma ressignificação dos símbolos? Ou nós mudamos os nomes e a geografia e as coisas continuam as mesmas? Quer dizer, o discurso é o mesmo. Quer dizer, os símbolos tendem a ser monológicos. Os símbolos tendem a ser fascistas. Tendem a ser monológicos. Eu me pergunto se efetivamente há uma ressignificação. Ou se, veja, e aí eu acho que é mais grave, parece que o discurso é o mesmo. Um discurso dogmático, poder, através da força. Quer dizer, se o poder não tiver capacidade de poderio, não tem problema, eu vou à força. Quer dizer, veja que o poder e a força trocam simplesmente de mão. A força pode exercer as mesmas ações que o poder. Então, na realidade, os símbolos tendem a ser de natureza monológica. Eu não sei se há uma ressignificação dos símbolos. Veja, mudaram as figuras, mudou a geografia e a história, porém, aliás, mudam os nomes das figuras, nem as figuras mudaram, sabe? Mudaram os nomes. Eu acho também que... Não sei se concluiu, Lucrécia, desculpa. Sim, claro. Fala, Alexandre. Eu acho que essa discussão havida nas redes sociais sobre o uso das bandeiras, das cores, etc. Em primeiro lugar, historicamente a gente sabe que são os movimentos fascistas que se apropriam dos símbolos nacionais para os apresentarem como se fossem deles, como se aquela voz única daquele símbolo fosse uma voz deles. Então, eu acho problemático movimentos antifascistas quererem eles se apropriarem dos símbolos da mesma maneira, com uma operação semiótica parecida com a maneira do fascismo. Então, acho que é um equívoco de compreensão dessa relação. Acho que, não, na minha opinião, não deveria fazer. No entanto, também acho que há uma segunda discussão aí importante que surgiu na passagem lá, né, do uso das imagens dos antifas, dos grupos antifascistas, que até a Renata escreveu no Twitter, eu gostei muito da forma como ela colocou, porque havia muitas pessoas dizendo assim que as cores, o preto e o vermelho,
dos antifas deviam ser mantidos, porque aquilo mantinha uma conexão simbólica, histórica importante. Ora, se a gente reconhece que o símbolo ele é resultado de um conjunto de agenciamentos indiciais, de agenciamentos icônicos, portanto, o símbolo ele é uma produção, ele não é fixo, ele se transforma. E ele precisa responder às dinâmicas sociais infraestruturais em relação a esse símbolo. Há um conjunto de disputas que acontecem na sociedade que talvez façam que tenha que mudar uma determinada cor, uma determinada forma, para expressar o movimento tal qual ele está acontecendo. Então, eu diria, a semiótica não olharia para o símbolo dogmaticamente, embora ela saiba que o símbolo é aquilo que se repete, porque senão não seria uma ordem de repetição no símbolo, não seria simbólico, né, de regra, mas essa regra não é ela imutável. Lá na metafísica, né, a gente chega a um hábito, né, a gente só chega a um hábito a partir dos agenciamentos da diversidade. Então, eu diria, eu acho que os símbolos, a gente tem que estar atento para as suas transformações. De uma análise semiótica, levaria em consideração as transformações e os atos a praxis que a gente tem em relação a esses símbolos. Na minha opinião, é um equívoco a esquerda querer se apropriar da mesma maneira que os fascistas fizeram. Porque a discussão em relação a isso é outra. E a esquerda deveria fazer é transformar o símbolo e não usá-lo como bandeira, como os fascistas fazem. A gente já está com quase 1h45, a gente já precisa encaminhar para o encerramento. Tarcísio, você quer colocar mais alguma questão? Não, eu só queria agradecer mesmo. Essa foi uma tarde, né, rica, não só em discussão semiótica, mas também nessa interface, né, com questões da política, né, questões acontecimentais, questões dos agenciamentos, e acho que a gente recebi muitos elogios aqui pelo chat, e isso significa que o pessoal também, né, é um indicativo de que está gostando da discussão, que foi rica. Algumas perguntas foram colocadas e o próprio professor Sadal já respondeu aqui no próprio chat, né? Então, também agradecer a quem ajudou aí, está em off, não está nas câmeras, mas está ajudando aí também a Sueli, a Ivanise, Suzana pela oportunidade, e principalmente professor Alexandre Rocha e professora Lucrécia Ferrara, porque vocês são inspiração, né, para quem estuda semiótica, quem se interessa por essas dimensões, né, da crença, dos signos, do método e as interfaces da semiótica com as ciências normativas, principalmente com a ética, e a partir daí, então, com a política, que eu achei que foi uma boa indicativo para quem estuda a semiótica pelo viés persiano, né, que eu achei super interessante. Então, acho que foi rico para todos, não só para os persianos, mas para todas as vertentes da semiótica, né? Queria realmente agradecer a todos vocês. Passo a palavra para a Regiane e aí depois ela encaminha para a Ivanise, né? Sim. Eu também queria agradecer, antes de mais nada, a Facom por esse espaço, por ter acolhido a nossa proposta. Agradecer ao Tarcísio, a parceria do Tarcísio nessa mediação, aos demais componentes do GPESC-BA que estão conectados aqui com a gente. E, claro, agradecer imensamente ao Alexandre e à Lucrécia que aceitaram de pronto o nosso convite, de forma muito generosa, vieram ter esse diálogo com a gente. Tá? Eu passo a palavra, então, agora, antes da gente encerrar, a Ivanise ou a Suzana, não sei qual das duas estão conectadas. As duas. Aqui. As duas estão conectadas. Suzana, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer por essas horas que nós tivemos a chance e a oportunidade de aprender com vocês. Quero agradecer, é uma honra para nós recebermos aqui a Lucrécia Ferrara, o Alexandre Rocha, e essa atividade proposta pelo GPESC Bahia. No início eu falei que o GPESC estava sediado na Facom, me desculpe, Alexandre, mas é uma filial e é muito bom para nós que esteja na Facom. Eu quero agradecer a todos os integrantes do GPESC, a Rê, aqui, a Regiane,
Fábio, que está também aqui vendo, tem a Jan, tem a Fátima de Brasília, eu sei, outros integrantes desse grupo, a Lidiane, a Claudiane também, de algum modo, Tarcísio. É muito bom e gratificante para nós nessa iniciativa que está sendo executada pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Faculdade de Comunicação. E eu agradeço a todas vocês e todos, a professora Ivanise, que coordena esse núcleo, e aqui as nossas servidoras técnicas, Jéssica e Sueli, que deram todo o suporte também. A todos que assistiram e acompanharam conosco, muitíssimo obrigada, foi muito bom.